Olá, satisfação em ter você aqui mais uma vez. Eu venho trazendo aqui uma videoaula e esse conteúdo de hoje nós vamos falar sobre regionalização. Então eu vou tratar aí sobre o que é região, o que é regionalizar, e a gente vai ver algumas formas de regionalização, principalmente pensando aí na escala mundial, tá? Então pensando na escala mundial para entender o contexto do mundo de hoje. Então, eu quero que vocês aí prestem atenção em cada proposta aí de regionalização para chegar lá mais para frente no seu vestibular e se dar bem. Vamos lá? Regionalizações do espaço mundial. Bem, para tratar aí desse tema, a gente tem que começar a pensar o seguinte: o que é regionalizar? Primeira coisa, regionalizar é pensar em dividir o espaço em regiões. Mas aí você sabe o que é região, afinal de contas? Quando a gente pensa em região, temos que ter a ideia de diferenciação de áreas. Como assim? Então, certas áreas da superfície terrestre possuem elementos internos que caracterizaram ela ali por ter elemento interno comum e que diferencia de outras áreas. Então é essa a ideia de região. Então que existem locais que por processos aí naturais, por processos históricos, processos econômicos, possuem elementos ali que ela se individualiza, aquela área, e fica diferente da outra, Ela acaba se individualizando por essa diferença. E aí, por isso, temos regiões diferentes. Então, é essa a ideia de região. E dividir o espaço em regiões é regionalizar. Então, por que isso ocorre, A gente precisa entender. O que ocorre é que o mundo, ele é heterogêneo. Então, ele é bem diferente, por vários aspectos. E conhecer essas diferenças espaciais ajuda a gente a entender melhor, então, o que está por trás aí das desigualdades do mundo e também, quais são suas potencialidades. Então, a ideia aqui para essa videoaula é estar mostrando aí diversas formas de dividir o mundo em regiões e a gente entender os critérios dessa regionalização para entender também, como que o mundo ele é. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai fazer aí umas práticas de análise de regionalização mais baseada geralmente em um fenômeno espacial. Então, a gente vai pegar ali a análise espacial de um fenômeno e vai ver qual que foi a divisão ali em regiões. Olha só, é comum vocês verem em livros didáticos, quando começa a tratar do tema regionalização do espaço mundial, a ideia inicial aqui da divisão em continentes. Então, essa divisão aí que vocês estão acostumados, tem aí os continentes América, Europa, a África, a Ásia, a Oceania e a Antártica. Bem, o que foi o critério que dividiu o espaço nesse caso? Foi um critério físico, basicamente um critério físico. E o que seria, então, continente? Olha só. Considera o continente uma grande massa de terra cercada por água. Então, terras contínuas. E para ser aí, o que é essa grande massa de terra? Qual que é o tamanho? Seria aí considerado, que tem que ser maior que a Groenlândia. Então, maior que a Groenlândia, a Groenlândia, então, é a ilha ali que seria o caso limite. Sendo maior que a Groenlândia, é considerado continente. Então, deixa eu voltar aqui, a gente analisando nesse mapa, o caso da Austrália é considerado, então, continente, porque em termos de área acaba sendo aí maior, maior que a Groenlândia. Aí faz parte ali, no caso, do continente que a gente chama Oceania. Só que esse conceito físico, ele tem também suas limitações. Veja só, porque aqui a ideia seria, de grande massa de terra cercada por água. E aí essas terras contínuas formariam um continente. E qual que é o problema de limitações? Você vê aqui nesse mapa, eu vou mostrar mais detalhadamente o caso
né, da Europa com a Ásia, e o caso também de uma ilha aqui onde fica a Indonésia e Papua Nova Guiné, que está em 2 continentes a ilha. Ela está tanto na Ásia quanto na Oceania, uma parte dela. Então vamos lá para ver essa ideia, como que acaba sendo um fator limitante. Então agora nós estamos aqui no programa do Google Earth, e aqui observando, né, o caso da Groenlândia, que eu falei, né, então tem que ser considerado continente maior que a Groenlândia, que está aqui, né, destacado a área da Groenlândia. E aí eu expliquei que o caso da Austrália, como é maior, né, já é considerado. Mas eu falei de algumas limitações. Por quê? Lá no mapa, vocês viram que a Europa aqui e a Ásia, né, são 2 continentes. E o que separa, na verdade, né, o que separa é do ponto de vista natural. Aqui tem, né, uma sequência aí de relevo, né, relevo aí que se destaca separando, que são os montes Urais, tá? Então tem aqui, né, o caso aí de dobramentos ali antigos, que acaba sendo ali, né, o principal fator aí que separa esses 2 continentes. Mas você vê que o termo de terras teria que ser terras contínuas, então a gente poderia falar de um continente chamado Eurásia, né? E ainda, se quisesse, né, deixar mais, sabe, a questão pior ainda do que já está, né, que eu estou falando, a gente pensar aqui também no caso da África, ó. A gente olha aqui e vê que a África em si, aqui onde é o Egito, e esse pedaço aqui, né, do estreito aqui onde tem o canal de Suez, aqui ela tá naturalmente junto isso. Então também deveria ser um continente único com os 3, né? Com a Europa, a Ásia e a África tudo junto, mas, né, a gente considera aí como separado. Então, nem sempre aquele critério físico é o único que dá para se aplicar. E aí, nesse caso aqui da Europa, né, que eu falei aqui, o caso da própria Rússia está em 2 continentes, então o fator aqui é o fator cultural que vai explicar essa diferença. E mesmo aqui, né, que aqui tem a parte, por exemplo, que é chamada aí da Ásia, e essa parte aqui do Cáucaso, que tem país aí, né, que vai se identificar como pertencendo à Europa. O mesmo caso aqui, a própria Turquia, né? Se a gente pensar aí, ela tem uma parte uma parte grande dela, né, que está na Ásia, e outra parte aqui que é a parte europeia, passando aqui, né, por esse estreito aqui, o Estreito de Bósforo. Então, a gente vê esse caso dessas limitações de conceitos. E o que eu falei lá da Indonésia, de Papua Nova Guiné, deixa eu voltar aqui, ó. A gente vê aqui a ilha, né? Então tem a ilha aqui da Guiné. E aí na ilha tem o país Papua Nova Guiné, que pertence aí, que faz parte, né, da divisão do continente da Oceania. E a parte aqui, né, que está na Indonésia, né, que é a ilha aqui, ó, esse território aqui, Papua, mais pertencente à Indonésia, ao país da Indonésia, que faz parte aí do continente asiático. Então, quais características aqui nesse caso? Porque do ponto de vista físico, é uma ilha que teve uma origem aí comum, então não tem essa divisão aqui, foi divisão humana, né? Não é um fator físico. Então aqui foi que o conceito que se aplicou foi questões culturais, então que a cultura da Indonésia, os povos de lá, tem características muito mais parecidas com os povos aí, eles se identificam muito mais como asiáticos, do que os povos aqui nativos de Papua Nova Guiné, tem características muito mais com outros povos aqui do conjunto da Oceania. Então a gente percebe essa diferença aí em termos, né, como conceito ele tem limite aí aquela divisão. Vamos lá então. Portanto, o critério apenas físico, ele tem limites. A gente viu isso, né? Então a Europa ela é uma continuação, como se fosse uma ponta, uma península da Ásia. E aí a gente poderia falar, né, de Eurásia, mas por questões culturais acabaram separando em 2 continentes. Do mesmo jeito, né, que eu mostrei para vocês o caso de Papua Nova Guiné e a Indonésia, que a Indonésia, né, ela é formada aí um país por várias ilhas, né, tanto é que é um país arquipélago.
E ali, né, tem uma ilha que chama Nova Guiné, que tem então um pedaço que pertence à Indonésia e outro que pertence a Papua Nova Guiné. Só que Papua Nova Guiné está na Oceania. Então, como assim, né, que ficou uma parte a Ásia da ilha e outra parte a Oceania? Então, o que a gente conclui é que esses limites físicos, eles têm aí, né, suas limitações, eles são o principal ali aplicado, mas, né, que tem caso que ele foi também substituído aí pelo fator humano, fator cultural. Uma outra proposta de regionalização, que é comum a gente ver, é essa regionalização eurocêntrica do mundo. E o que seria essa regionalização eurocêntrica do mundo? Seria aí, né, baseado na visão como se a Europa fosse o principal aí, o centro do mundo. Então, uma visão histórica muito difundida, né? A gente pega lá nos livros de história, geografia e acaba encontrando. Então, aí o que é chamado pelos europeus de Velho Mundo seria lá, né, um mundo conhecido deles. Na época aí, eles vão sair antes, né, das grandes navegações. Então, a gente tem como Velho Mundo a Europa, a Ásia e a África. O Novo Mundo foram lá, né, as descobertas no final lá do século XV e depois, né, o processo de colonização no século XVI, tudo mais. E o que eles chamam de Novíssimo Mundo, a Oceania. E aí a Antártica não recebe essa nomenclatura de mundo, porque a Antártica, mesmo sendo continente, ela não é ocupada em termos, né, de exploração aí, como foram essas outras áreas do Novo Mundo e o Novíssimo Mundo. O caso da ocupação da Antártica é apenas aí, científica, tem bases de estudo nessa área. Mas então esse critério aí, como eu falei, né, baseado ali, o título, baseado numa visão europeia do mundo. Uma outra aqui que a gente pode ver, baseado também em um fenômeno, é pensar essa ideia aqui de divisão pensando na vegetação. E aí temos aqui as formas de vegetação. E qual que é a relação aqui que eu quis mostrar, né, aqui na parte inferior do vídeo? Uma relação que existe entre a vegetação, e aí que eles pegaram o tipo de vegetação predominante, né? Mas a relação entre vegetação e zonas térmicas da Terra. Então tem aqui uma classificaçãozinha dessas zonas térmicas e aí a gente vê uma correspondência dos tipos de vegetação. Vamos lá que eu vou explicar isso um pouquinho mais detalhado. Então aqui essa divisão sobre o fenômeno vegetação. Olha só, temos aqui a quantidade de classes, né, de tipo de vegetação que ele colocou. Deixa eu contar aqui e ver direitinho. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele colocou 10 classes ali, né, na classificação dos tipos de vegetação. E aí, qual que é a relação que eu quero que vocês prestem atenção? Se a gente olhar aqui pelos tipos de vegetação e olhar aqui na linha, né, nas linhas no mapa, no caso, principalmente eu quero que vocês observem os paralelos. Então, ó, vamos olhar lá, né, os paralelos. E aí eu lembro que os paralelos são linhas que correm no sentido leste-oeste, tá? Paralelos aqui, ó, sentido leste-oeste. Aí o paralelo mais famoso, né, que a gente sabe lá é a linha do Equador. Linha do Equador. E aqui está destacado também, né, os trópicos. Aqui o trópico no hemisfério norte, o trópico de Câncer. E o trópico aqui, essa linha do trópico de Capricórnio. Trópico de Capricórnio. No hemisfério sul, inclusive passando sobre a cidade de São Paulo. Aí depois outras linhas destacadas aqui em pontilhado, né? São os círculos polares, no caso aqui o círculo polar no sul, o Antártico. O Antiártico, né? Antártico.
E aqui o Círculo Polar Ártico. Círculo Polar Ártico. Opa. Ártico, beleza. E o que chama atenção? Quando a gente pensa nessas faixas que eu marquei, a gente vai perceber que tem um certo tipo de vegetação que predomina, que ocorre naquela faixa. Por exemplo, ó, essa faixa aqui que eu destaquei de amarelo, aqui no mapa, é o que chamam, né? Isso daqui, ó. Opa. Essa faixa aqui, ó. Essa faixa aqui é a zona tropical. Tá? Então a área aí que recebe mais luz, né, na Terra, chamada aí de zona tropical. E aí depois a gente tem outra faixa, então aqui, né, deixa eu voltar, mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. E outra aqui. Então, que são as zonas, né, extratropicais. E a gente chama aí também de zona temperada. Zona temperada. E aqui a zona temperada também. Qual a diferença? Essa será a zona temperada norte e a zona temperada sul. E aqui fora, né? Fora então, depois do círculo polar indo para as latitudes rumo 90 graus norte, 90 graus sul, a gente tem o que chama de zona polar. De outra zona polar. No caso a sul e a norte. E o que isso tem a ver em si, né? Que eu mostrei e fiz essa divisão. Justamente você vai ver um padrão de certas formações vegetais ocorrendo, né, muito próximo aí, né, do interior daquele tipo, né, de zona climática. Então é isso que a gente vai ver. Agora tem casos de formações vegetais que aí não vai, né, ter uma relação, a gente pode falar aí zonal, né, porque aí independe, mas tem casos que a gente vai ver que é estritamente zonal, tem muito forte essa relação. Porque a gente está falando aqui de um fator que é importante para a vegetação, que é o clima, e o clima é muito importante aí para a vegetação, e aí no caso a gente viu que há uma diferença climática na Terra em função da questão aí, né, das latitudes. Vamos lá então, ó. Mostrando aqui esses tipos, né? O que eu estava destacando. Então eu estou apagando aqui só para mostrar para vocês essa questão dentro dessa linha. Quando a gente olha aqui certos tipos de formações vegetais, vamos então olhar alguns casos. Ó, essa daqui que está um bege, né? Um bege aqui bem clarinho. Florestas pluvial, né? Aqui, ó, então a água da chuva é importante, de clima tropical e subtropical. Então, alguns casos fora do trópico, né? Ela chega a aparecer aqui, mais poucos, mas ela não vai muito além, né? Você vê que não. Mas o que é o predominante dessa formação aqui? Em áreas tropicais. Então, ó, você percebe essa relação, porque aqui, ó, aqui, né? Aparecendo. Aí tem uma outra que sai um pouquinho aqui, né, no Sudeste Asiático, mas ela predominantemente vem até aqui, ó, e vem vindo, aí tem outra. Então, esse caso, então como tem essa correlação com o clima. Outro caso, por exemplo, ó, que eu vou chamar a atenção aqui é a tundra, ó. A tundra, né, você vê que esse tipo de vegetação só ocorre, ó, próximo lá, né, depois já do círculo polar, ó. Então tá aqui, ó, essas áreas, essa cor aí azul, que tem a vegetação de tundra. Agora, tem caso, como eu falei, que tem vegetação que ela não tem relação especificamente aí com a latitude, porque aí tem um outro fator que interfere no clima, né? Que é a questão também não só da latitude, mas a altitude. Então,
Esse caso aqui de vegetação de alta montanha, você vai ter, então, independentemente aí da latitude, que é esse caso aqui, ó, na Cordilheira dos Andes, caso aqui na Cordilheira do Himalaia, tá? Então, vários exemplos aí que vai fugir essa regra. Mas é isso. Então, o que eu estava lá mostrando antes no mapa, e essa daqui é a ideia das zonas climáticas da Terra que eu fiz ali, né, o desenho em si. Esse outro mapa, a gente está vendo então um outro fenômeno aí, que também espacializado, né, pode ser entendido como certas regiões, uma regionalização aí de uma realidade de países, né, demonstra aí a pobreza, porque o fenômeno é a taxa de mortalidade infantil e está relacionado à questão dos sistemas de saúde e da renda da população. E a gente percebe que a África subsaariana, principalmente, tem aí um maior destaque pelo maior número, né, de morte de crianças que não completaram aí 1 ano de vida a cada 1000 nascimentos. Então é essa relação que a gente percebe, né? É onde está aí com o indicador mais grave, na cor aqui destacado, a cor vermelha escuro, tem ali, né, pior qualidade de vida. Vamos seguindo outro aqui, ó, o caso, esse outro mapa, acesso à internet, em 2017. Olha só, esse é um mapa, né, que esse é um fenômeno que mudou muito ao longo do tempo, né, graças aí à inserção a inserção e a democratização, né, das tecnologias, mas a gente vê que ainda tem grandes desigualdades no mundo. E a gente percebe que pelo mapa, né, a cor azul escuro são as regiões aí onde a maior parte da população está tendo acesso à internet. E as cores, né, que tende aí ao mais fraco, chegando ali de um verde fraquinho, um amarelo bem fraquinho e um quase branco, né, um beijinho bem fraquinho, que é onde o acesso, né, tá bem fraco. Então a gente percebe aí essa questão, né, da participação aí a essas tecnologias, né, como que é fraco no continente africano, né, tá bem fraca a participação. Tem local lá que menos de 10% da população está tendo acesso. Também em locais da Ásia a gente percebe essa desigualdade. Locais aqui da América Central e alguns países aqui vizinhos nosso, né, no caso a Bolívia, que está com um pouco acesso menor. Então, esse exemplo. Um outro caso aqui, né, que foi feita uma regionalização. Então foi feito utilizando aí dados econômicos. Aí no caso, né, utilizamos uma tabela com dados dos países de acordo com o rendimento nacional bruto. Então pegou lá o rendimento nacional bruto daquele país, que esse rendimento nacional bruto ele tem uma diferença do PIB, que era outro elemento ali que eles usam também para comparar os países. O rendimento nacional bruto é tudo, né, que pertence àquele país em termos de riqueza. Mesmo que foi feito essa geração de riqueza, foi feita no exterior. Como assim? Vamos imaginar que uma empresa brasileira que ela tem aí, né, ela tem uma ação global, ela obteve lucros, mas essa empresa obteve lucros fazendo produtos em outros países. Mas como aquele rendimento veio para cá, né? Então aí ele acaba entrando nesse cálculo de rendimento nacional bruto. Ou também algum brasileiro que trabalhou fora, né, em outro país e obteve rendimento e ele vive aqui, né? Então tudo isso acaba entrando nesse indicativo. Agora o PIB, ele chama Produto Interno Bruto, aí tem uma diferença, que é toda a riqueza produzida no território. E qual a diferença disso? Empresas, por exemplo, transnacionais que estão aqui no Brasil produzindo riqueza e que mesmo vão mandar para fora, o cálculo entra no PIB, né, o cálculo dela. Agora, o caso do rendimento nacional, aí não entraria. Se esse lucro dela foi mandado para fora, ele não entraria na conta. Então, essa é a diferença principal. Quando a gente pensa rendimento nacional bruto, pensa na palavrinha nacional. Pensa nisso. Então, nacional que pertence à nação, né? Então, mesmo que tenha sido fora, mas que veio para cá.
Agora, interno é que foi produzido aqui no território, né, no território de um país, mas que pode, né, no caso aí, ter ido para fora esse dinheiro, nem tudo ter ficado. Mas, em todo caso, né, isso é apenas um dado aí para comparar os países, né, mesmo porque quando diz aí per capita, a gente tem que ter certa crítica pelo seguinte sentido: quando é per capita, é uma média aí, né, estipulada como se fosse dividido para todo mundo. E nem sempre, né, é igual essa divisão. A gente sabe disso, né? Então, essa divisão aí tem gente que fica, tem empresas, pessoas que ficam com muita riqueza, enquanto a maioria, né, fica aí dividindo, né, o pouco que sobra. Então, a gente vai ver aí uma tabela que os países foram agrupados em economias, segundo aí, né, a ideia, economia de alto rendimento, médio, médio baixo e baixo. E aí, para combinar essa tabela, a gente fez aí uma legenda, né, com classes, 4 classes ali, com cores variando de uma cor aí mais fraca, indicando menor rendimento, e tons mais fortes para países com maior rendimento. Então, olha só. A tabela é esse caso. Tá ali. E aqui, né, do lado, a informação ali da classe de legenda do mapa. E aí depois foi produzido esse mapa aqui. Tá? Então foi produzido aí num programinha chamado Spring. E tá aqui a sigla SIG, né? Significa Sistema de Informação Geográfica. Então foi feito e aí obteve esse resultado. E o que chama atenção, né? Que a gente vê aqui uma região de baixo rendimento na África, principalmente a África subsaariana, alguns locais do Sudeste Asiático, também, né, o Afeganistão, a Coreia do Norte, e depois regiões de alto rendimento. A gente percebe o que a gente vai ver numa regionalização depois, que é chamada aí, né, de países do norte. A gente vê o caso dos Estados Unidos, Canadá, a Europa Ocidental, o norte da Europa, o caso da Austrália, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul. A gente vê também aqui, né, no Oriente Médio, alguns países, Arábia Saudita, e ali países, né, também da região ali do Golfo. Então, esse caso que a gente está vendo aí destacado. Vamos lá, que a gente vai ver agora, né, algumas regionalizações que são bem faladas aí, né, no caso aí de livros de geografia, que é essa regionalização do espaço mundial por critérios geopolíticos e socioeconômicos. Então, essas regionalizações que a gente vai ver está muito ligado aí a fatores que aconteceram no mundo após a Segunda Guerra Mundial e foi aí reestruturando, né, reorganizando o cenário mundial entre países dito aí potências, né, e as suas áreas de influência. Olha só. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo ele se orientou, né, numa divisão lá que a gente sabe, né, sobre um mundo numa lógica bipolar. Então tá aí o mapa, né, o título: A Bipolaridade e a Ordem Westfaliana, 1950-1980. A palavra aí westfaliana, né, a gente fez uma videoaula anterior que fala sobre essa questão, que foi importante aí na formação do Estado-nação e garantiu lá, né, a paz numa época que a Europa estava passando ali, né, por muitos conflitos. Então depois até vocês podem dar uma olhadinha nesse assunto naquele outro vídeo. Bom, e aí, gente, essa regionalização do mundo, esse tipo de regionalização, ficou conhecida aí, né, como a regionalização leste-oeste. Tá? Então, quando vocês ouvirem, né, esse terminho aí, regionalização leste-oeste, vai lembrar dessa ordem bipolar do mundo. Vamos aqui, então, entendendo, né, essa regionalização do mundo que eu falei, né, que eles chamam de leste-oeste. Porque você tem que entender, né, desse jeito também, né? Olha só. Então, né, essa divisão aqui do mundo aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. E vocês sabem, né, lá já estão aprendendo aí em história, também em geografia, que após a Segunda Guerra Mundial, o mundo, né, passou aí a ter uma ordem, né, que a gente chama aí de uma ordem bipolar. Porque antes a gente tinha um mundo que era uma ordem multipolar,
com países europeus, né, como potência no mundo, com eles eram as potências principais, inclusive, né, os europeus, né, vocês aprendem lá que eles tiveram áreas de domínio, né, que a gente chama aí de neocolonialismo, né, ou neoimperialismo na África e também na Ásia. E aí depois da guerra, então os países europeus arrasados surgem, né, então sai desse contexto aqui multipolar e vai para um contexto aí de bipolaridade. Bipolaridade. Então, se antes a gente tinha, né, um mundo aí multipolar, foi para um contexto bipolar e atualmente, né, nós estamos aí, né, no que alguns chamam também de uma volta aí a uma multipolaridade diferente daquela, tá? Mas uma outra aí multipolaridade. Bom, vamos lá então, vamos ver aqui os países, né, e são aí as potências no caso aqui desse sistema da bipolaridade. Então eu vou estar marcando aqui e por que que essa regionalização é leste-oeste. Então temos aqui, né, os Estados Unidos de um lado e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas de outro, e eles acabavam, né, eram as duas superpotências que acabavam polarizando as regiões aí do entorno, só que também, né, tem outros que não se alinhavam, né? Então a gente tem um bloco aqui, né, de países, ó, que eles não estão alinhados aqui com a cor beijinho bem claro, que a gente vai ver depois, né, o significado disso, no próximo mapa ali. E aí por que chama essa divisão, né, de leste-oeste? Principalmente se a gente pensar aqui no caso da Europa. Então a Europa, né, tá aqui, ó. A gente pensar aqui no caso da Europa, ó, mais ou menos aqui como se fosse os montes Urais, essa parte aqui, ó. E aí o que acontece aqui na Europa? Justamente nessa parte aqui, ó, a gente parece, né, perceber aqui o leste europeu orientado para a União Soviética e o oeste da Europa orientado aos Estados Unidos. Então, pensando nesse sentido, a gente pode falar aí de uma orientação do mundo, né, leste-oeste. E também, né, quando a gente pensa aqui no caso dos Estados Unidos, ele exercendo influência em todo o continente americano, né? Aí pegando o continente americano, então que todo de influência dele, pegando essa parte aqui que eu falei, o oeste da Europa, foge a regra esses casos, né? Aqui no caso da Austrália, da Nova Zelândia, no caso aqui das Filipinas, depois Japão, a Coreia do Sul, aí foge a regra esses casos. Pega aqui também, né, o Paquistão, né? Aqui Paquistão. Vou nem pôr o nome ali, já falei já. Bom, e aqui outro exemplo, né, que a gente pega aqui, né, a Turquia e países aqui, né, países que estão ligados aí aos Balcãs, né, a região dos Balcãs. Então, esse caso, influenciado depois, né, pela União Soviética, a gente tem aqui os casos vizinhos, né, a Mongólia, a China, aqui o Cazaquistão, o leste europeu, no norte aqui, né, no caso do norte da África, alguns países que tornaram socialistas, né, outros aqui no caso da África também, Cuba, né, e aqui está marcando nesse mapa, né, alguns conflitos, né, que teve, então aí explicando essa lógica. Então por isso essa regionalização leste-oeste que a gente tem que pensar. Então foi nesse sentido aí do contexto da bipolaridade, né, do mundo. Só que aí depois, né, aí teve o período de grande tensão, que foi lá, né, o período que marcou aí, caracterizou aquela disputa entre essas duas potências, que foi chamada de Guerra Fria, mas depois, com o fim da União Soviética, essa divisão, né, aí vai cair aí em desuso, porque a maioria dos países vão deixar de pertencer a esse bloco e vão mudar a economia e tudo mais. Vamos ver outros mapas. Então, vai ser a partir desse contexto de bipolaridade, que eu acabei de explicar para vocês aí, né, da divisão leste-oeste, que aí vai ter, né, um mapa de regionalização do mundo, que é esse caso aqui de primeiro, segundo e terceiro mundo. Então essa expressão terceiro mundo, ela foi lançada, né, no ano de 1952 por um francês chamado Alfred Sauvy, Alfred Sauvy, e ele, né, criou esse termo, que aí depois passou a ser bastante usado, popularizado. E o que ele significava, né? Essa ideia de divisão, que seria aí, né, então, considerado o primeiro mundo
os países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, os países socialistas aí com uma economia planificada, né, que no caso aí é planejada pelo Estado. E o terceiro mundo, um terceiro mundo bem diverso, né, vários países, nesse caso, que tem aí, né, uma herança colonial em comum, uma herança colonial de exploração, e são países mais pobres, mais marginalizados, que naquela divisão internacional, né, do trabalho, classificam aí como fornecedores de matéria-prima para as principais regiões, né, desenvolvidas, e tem uma dependência tecnológica desses outros países. Então esse conjunto aí, né, de países ficou chamado aí de terceiro mundo. Nesse conjunto inclui, além desses países, no caso aqui, da América, se a gente pensar aqui da América Latina, que estão orientados ali com os Estados Unidos, mas também inclui, né, países da África, que foi chamado ali uma divisão também, né, de países não alinhados, né? Então eles consideravam ali como países não alinhados, no caso aí sobre essa esfera capitalista ou socialista. Então esse bloco acabou constituindo esse bloco, mais os capitalistas pobres, né, que é o nosso caso, o que foi chamado de terceiro mundo. Essa divisão, terceiro mundo, ela cai, né, ela acaba caindo aí por terra, porque com o fim da União Soviética, em 91, né, vai ter lá o processo que levou ao fim, né, na verdade teve lá a queda do Muro de Berlim em 89, e depois o fim mesmo em 91, aí tem, né, não faz mais sentido chamar, né, dividir o mundo em primeiro, segundo e terceiro mundo, porque o segundo mundo deixou de existir, né? Então, poucos países no mundo hoje são socialistas, então não faz sentido uma divisão igual àquela. E aí aquela divisão foi substituída por uma que a gente vai ver aqui, né, ainda mais para frente, que é a divisão chamada aí de países do norte e países do sul, que aqui nesse mapa, né, tá mostrando aí como países desenvolvidos e subdesenvolvidos, que também é um termo, né, que a ONU principalmente deixou de usar, porque a ideia é que subdesenvolvido passava uma ideia aí ruim para os países que são desse jeito, né, e aí começaram a usar o termo países em desenvolvimento. Só que esses termos têm críticas, né, porque dá a entender como se aquele país que é subdesenvolvido, ele falta condições para ele, mas que um dia, um certo momento, ele pode chegar, né, a ser um desenvolvido. E aí que tem questionamento, né, porque tem teorias que vão dizer que não, que na verdade não é estágios de desenvolvimento. Na verdade, a condição de ser subdesenvolvido desses países é uma condição do próprio sistema capitalista. Então é uma condição que não adianta, não iria sair, porque enquanto esses subdesenvolvidos melhorarem um pouco, os desenvolvidos melhoraram muito mais e nunca chega a atingir aquele estágio, né? Mas aí o que chama atenção, né, dessa regionalização norte-sul, uma coisa que você tem que observar. Ela usa o nome norte-sul, mas essa regionalização ela não segue a divisão de hemisfério, tá? Então, porque até inclusive no mapa está aqui, ó, destacada uma linha vermelha, e aí essa linha vermelha, o que eles vão falar? Ó, não coincide com a divisão, né? Não coincide ali com a divisão em termos do hemisfério. Veja só, a linha do Equador, você percebe a linha do Equador no meio ali, né? O paralelo do Equador, e como a linha está ao norte da linha do Equador, e depois tem local que ela vem e passa, né? Aí sim ela atravessa a linha do Equador e vem ao sul, né? Então essa característica aí que eu vou mostrar melhor. Espera só um minutinho. 3 hours later. A gente viu essa divisão, então, como eu expliquei, país do norte, país do sul. Uma outra proposta é essa chamada aí, né, países centrais e países periféricos. E aí, né, qual seria a ideia disso, né? Baseado principalmente no sistema capitalista, analisando o sistema capitalista, países centrais, os países centrais que movimentam a economia mundial,
e a periferia, né, acaba sendo aí fornecedores. Então, seria basicamente essa ideia, mas eu quero ainda, antes, né, chamar atenção o seguinte: quando você olha esse mapa e olha aquele outro mapa anterior, não parece ter diferença aí no que é considerado os países do norte e os países centrais. Nesse caso, a gente olha aqui, não vê diferença nenhuma. Apenas, né, são projeções cartográficas diferentes. Enquanto esse mapa, no caso ali, o mapa países centrais, ele está, se a gente pensar, aí ele está, como pegou a Terra e fez como um cilindro, né? É uma projeção, trata-se de uma projeção cilíndrica, né? E abriu a Terra ali baseado na linha do Equador. O outro, ele fez uma projeção, parece aquela projeção plana, né? Então tá a Terra, né, numa posição ali, tocando no Polo Norte, uma projeção plana, também chamada de azimutal. Inclusive eu tenho um vídeo uma videoaula sobre isso, falando desse tipo aí, né, de projeção, né? Então a gente não vê aqui nenhuma diferença, né? E aí a gente tem que tomar um cuidado, porque na verdade esse mapa aqui, quando fala países centrais e países periféricos mostrando desse jeito, ele me parece ter um erro aí, né? Um erro que é o seguinte: considerar a Rússia e o leste europeu como países centrais. Esse erro, né? Tudo bem, naquela divisão de países do norte e países do sul, a gente pode falar assim, né, que o critério em si, né, dentro de uma região, não são todos iguais. E como ele pegou a continuidade, ele acabou considerando, mas ali ele vai considerar ainda como em transição, né, no bloco. Mas agora falar como países centrais do capitalismo, aí acaba sendo complicado. Por quê? O certo, né, o certo é uma divisão desse jeito. Então, se você viu, né, uma divisão ali que incluiu a Rússia, né, no caso, e o leste europeu, aí ela tá, né, a gente vê aí que ela tá errada quando chama ali de países centrais. Se falasse países do norte, tudo bem, correto, não tem problema nenhum. Agora, países centrais seria essa ideia. E aí, por que, né, essa questão aí de países centrais? Então, vamos lá. Então, como eu acabei de dizer, não faz sentido, né, a gente chamar de países centrais e considerar, né, aqui, ó, a Rússia e o leste europeu nessa divisão, porque senão ficou igual essa divisão de países do norte e do sul. Então, não teve mudança. Só o fato da projeção cartográfica aqui que mudou. Como eu falei, estão olhando, observando a Terra aqui do Equador e aqui estão observando, né, do Polo Norte e ela se abrindo, né, o globo ali se abrindo para os cantos. E aqui, né, os paralelos, eles estão como círculos concêntricos, o cêntrico é aqui. E nesse caso não, os paralelos, né, eles estão paralelos uns aos outros mesmo, né, e aí seguindo, né, nessa direção, sem mostrar aqui no mapa que estão se encontrando. Então só projeção. Então não faz esse sentido claro, essa divisão não justificaria esses dois nomes, né? Então o que é certo é considerar que a divisão países centrais e periféricos, ela é desse jeito. Aí sim, ó, tá naquele tipo de projeção, mas tirando, né, fora aí a Rússia e o leste europeu. E aí, né, por que a gente tem que pensar, né, no caso aí dessa divisão regional? Como que a gente entende, né, essa regionalização do mundo aí em países centrais e países periféricos? Basicamente, a gente tem que pensar aí, então, numa ideia aí que é da área da sociologia, tá? Então, é uma teoria que foi feita aí por um sociólogo estadunidense. O nome dele é, deixa eu ver aqui, é Immanuel Wallerstein. Então vou marcar aqui, ó.
e Manuel Honors. É esse nome aqui. E aí ele criou, né, uma teoria chamada aí Sistema Mundo. Então ele publicou lá em 1974, 80 e 89 vários livros, e ele estudando, né, o sistema capitalista. E aí ele foi um crítico àquela ideia dos três mundos, né, que a gente viu ali na outra regionalização, que falava mundo, primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo, porque ele vai colocar, né, que na verdade o que existe aí, né, é o sistema capitalista usando todo o espaço planetário, e aí tem os centros de poder e as outras regiões periféricas fornecendo aí, né, mercadorias, e aquela condição de uma condição aí de pensar que esses países subdesenvolvidos um dia vai atingir, né, o desenvolvimento é criticado nessa teoria, né, porque na verdade é uma própria condição do sistema capitalista ser assim, né? Se não mudar essa lógica, não faz sentido a gente pensar, né, que vão mudar. E aí, qual que é a ideia aqui que eu quero chamar atenção no nosso caso aqui para geografia, para entender o mundo, pensando nessa ideia, né, do sociólogo? É a gente pensar aqui, né, nos centros, então, né, como ele vai propor lá, década de 80, por aí, que ele começa a perceber, né, os centros econômicos do mundo. Então, o oeste, né, a Europa Ocidental, principalmente aqui no caso a Alemanha, que vai se destacar, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, como outro polo. E aqui, né, nessa época, então, né, a gente está pensando lá na década de 80, o Japão. Então é chamada aí, né, esse caso, a tríade, né? A tríade aí da globalização, do capitalismo, são esses três países aí, né, que são os centros pujantes aí, né, da globalização. E outros casos, né, como coloca aqui, com uma integração no sentido de fornecer mercadorias. Então, quando a gente analisa vários mapas do comércio no mundo, várias questões aí, a gente vai entender por essa lógica aqui, desse sistema centro-periferia. Tá? Então, é esse sentido que a gente vê. E aqui ele está explicando, né, que tem locais aqui que, na verdade, não tem possibilidade aqui de integração com a globalização, que ele chamou aqui, né, colocou aqui de ângulo morto ou reserva estratégica, né, que aí, no caso, não tem característica de expandir, né, mas está ali como seria uma reserva. Mas as áreas que atuam mais forte na globalização são esses três polos principais, e os outros aí como fornecedores, de matéria-prima e consumidores, mercados de expansão também, mas que são aí, né, menos inseridos nesse contexto. Pensando nessa ideia, né, temos também aqui, ó, essa visão aí de uma regionalização. A gente pode ver, ó, essa integração desigual dos territórios na globalização. Olha só, esse mapa, né, então ele vai mostrar bem aquela ideia dos três polos, tá? Então ele tá ali, né, mostrando esse fato. E aí a gente vê aqui que nesse mapa vai se dar destaque, né, a informação que são as cidades globais. Espera aí que eu vou trazer a legenda aqui para mostrar. Olha só, sobre a legenda do mapa, né, o mapa integração desigual dos territórios na globalização. Então a legenda está dividida em um grupo aí, né, de três categorias principais. Então a primeira ali, os territórios que são os principais propulsores, né, da globalização, porque eles concentram a maior parte dos fluxos na economia global. Então aí ele coloca, né, dá destaque às cidades globais como o nó da rede, as megacidades, os locais ali, né, de frente marítima e zonas livres, que ali tem o maior intercâmbio. Ele vai destacar uma área verde também, então, como áreas de integração maior na globalização. Olhando então nesse mapa,
Qual que é a ideia então? Que a globalização ela ocorre muito mais forte, né? A gente perceber aqui nesse... Deixa eu pegar aqui essa cor. Vamos essa mesmo. Nessa área aqui, que ela está ocorrendo forte. Essas verde aqui, ó, que é o território forte. As cidades globais estão com a cor vermelha. A gente vê aqui, ó, uma bolinha vermelha, bolinha vermelha, bolinha vermelha, bolinha vermelha. Essa outra. O conjunto megalopolitano que está juntando aí metrópoles, né? Esse caso que ele está mostrando. E aqui as áreas de expansão, né, que ele chamou ali de frentes marítimas, zonas de livre comércio, esse caso, zonas francas. Enfim, mas qual que é a ideia aqui? É a mesma ideia daquele mapa, né, do caso ali da tríade do capitalismo, né? De novo, olha como que é a tríade do capitalismo, né? Então, ela é forte aqui no caso dos Estados Unidos, e aí você pensando também em envolver o Canadá. O oeste da Europa, o Japão aqui com destaque, inclusive, né, áreas de expansão dele ali no entorno, e a Austrália e a Nova Zelândia aqui que ele pegou também nesse mapa, ele acabou considerando. Então, essa ideia da tríade, né, como ali se mantém. Voltando aqui em outros aspectos da legenda, olha só. Fatores de integração dos territórios da globalização. O arquipélago é interconectado, a conexão então desses arquipélagos megalopolitanos, rotas marítimas, isso. Principais países exportadores de petróleo, então os fornecedores de matéria-prima, né? Alguns obstáculos à globalização é que ali não tem avançado. Os que estão integrados estão na cor vermelha, que aqui ó, já a globalização é um fator de desigualdade do território. Os que estão num processo aí de estados emergentes que estão se integrando e os que têm fraca integração com o amarelo aí, né? O amarelo mais claro que se destaca no mapa. Então as cores, né? Olha só, voltando, ó. Então quem está integrado na globalização, bem integrado, né? Que são os principais agentes, estão aqui, né? Destacado esses com a cor vermelha bem forte, né? Apesar de estar passando amarelo, só para destacar, mas eu vou tirar aqui, ó. Já o caso dos países emergentes que ele considerou, entra aqui o caso do Brasil, né? Também, ó, emergente, a Argentina. Aqui na África, né? Ele considera a África do Sul, né, como emergente. A Arábia Saudita, a Índia, a China. Aqui pegando a Indonésia, né? O conjunto aqui, ó. A Rússia, né? Pegando aqui a Turquia também, então o México, olha só, o que ele considerou ali, né, nesse mapa que estão aí participando da globalização, que são emergentes. E o restante do mundo, ali com fraca participação na globalização, né, bem mais excluído. Então é uma globalização, né, que ela deixa áreas bem excluídas aí, né, no globo, se a gente pensar, né, aqui no caso da... mesmo dentro de certos territórios de países que fazem parte da globalização, né, tem pedaços aí que estão excluídos, tá? Estão considerados como excluídos. Que é o caso aqui, né, que ele fez lá na legenda, essas áreas com um círculo aqui, que está marcado um azul, mas aqui seria correspondente a esse, ó. Um obstáculo à integração na globalização, os enclaves, então os locais aí que não tem, né, por enquanto, perspectiva de estar sendo inserido aí na globalização, porque uns estão marginalizados, mas esses nem perspectivas de ser inserido, ou bem pouco, né, bem fraco, não tem tanto interesse. Ele colocou aqui, ó, a gente percebe, destacando na América do Sul, ele pega aqui a região amazônica, principalmente a parte oeste, pegou aqui mostrando também onde é a Bolívia. É o caso aqui do deserto do Saara, e mesmo aqui, né, a gente pensar aqui no caso da Ásia, ele pega algumas regiões interiores da China e da Ásia Central, áreas aí, né, de altitude bem elevada, né, então ali que não estão integrados nesse processo de globalização. Então, o que eu quis trazer com esse mapa? Essa ideia da regionalização de países centrais e periféricos, mostrando essa visão, né, como que essa visão, né, inclusive ela vai, né, ser diferente então
daquela norte-sul, porque essa está baseada principalmente, né, pensando aí no sistema capitalista, então por uma questão muito mais econômica. A divisão norte-sul, ela leva em conta a questão econômica, mas também tem questões históricas ali, geopolítica, ao considerar a Rússia como país do norte, né? Então, pelo cenário aí, né, geopolítico mundial, a Rússia, ela tem muito poder ainda, né, de ser ouvida por outros países. Então, nessa questão geopolítica. E aqui, inclusive, ó, a linha lá, aquela linha da divisão norte-sul, né, ela tá aqui, ó, marcando, ela tá aqui de vermelho, ó, essa linha seguindo, e ela tá, né, como algo questionável, né, no caso dessa proposta de regionalização. Aqui, ó, até escrito aqui na legenda, ó, limite tradicional norte-sul cada vez mais questionável. Então é uma, que eu estou querendo dizer? A regionalização norte-sul é bastante utilizada, sim, é muito utilizada. Então vocês têm que até ficar atento que cai em vestibular, mas é algo que pode ser que mude de mais para frente as coisas, porque o mundo muda, né? As regionalizações então também mudam. Vamos voltar então em outras partes ali. Eu voltei até essa parte, então se alguém quiser depois pausar o vídeo para ver o mapa mais detalhadamente, é só parar. Vou dar um tempinho no outro, então, que eu mostrei, que esse daqui foi o sistema mundo, né? Baseado lá então no sociólogo americano, né? Que propôs a teoria do sistema mundo. Então é essa ideia aí, né, pensando pelo capitalismo. Então os países centrais do capitalismo e a periferia do capitalismo. E aí a gente tem os três polos. Então, naquilo que eu falei, né, então como aquela visão norte-sul do mundo, né, ela acaba sendo ali também questionada. A legenda do mapa que eu mostrei agora há pouco, aí você pausa e vê os itens da legenda. E essas divisões regionais, como eu estava falando, elas vão mudando ao longo do tempo, né? E aqui esse mapa que eu estou mostrando, ele não é uma divisão regional, mas eu quero mostrar aqui o seguinte: olha como que o mundo está mudando, né? Que aí estão surgindo, né? O contexto aí, né? De novas potências, então nesse século XXI, novas potências que começam a ser ouvidas no cenário internacional. Então, aquela proposta de regionalização da tríade pode, né, o mundo multipolar com os três polos, no caso, vai ampliando os polos. Continua multipolar, né, mas com agora outros atores, né, outros autores aí, no caso, no cenário mundial. A regionalização mais utilizada, então, atualmente. A mais utilizada essa, já que eu falei, norte e sul, né? E aí considera então países do norte os países mais industrializados, países mais desenvolvidos, países que participaram ali do bloco socialista e que tem uma influência geopolítica forte, que é o caso da Rússia, né? Então esse caso, mas dentro desses blocos a gente tem que pensar sempre que os países são bem diferentes, né, entre si. Essa é a ideia, não pensar que são todos iguais. Mesmo pensa o caso, né? No caso da região aí, país do sul, tá lá o Brasil, né? E a gente pensar em países, certos países da África subsaariana. A desigualdade entre os dois é bem grande. Mesma coisa a gente pensar também, né? No caso de países do oeste da Europa, a gente comparar a França, a Alemanha com o caso de países do leste europeu. Então é bem desigual. Essa região, então, ó, essa divisão que está mostrando aqui norte e sul, olha só, agora aqui de forma mais refinada, mas a mesma ideia, mas aqui de forma mais refinada. Então tá só a única coisa que colocaram cores para mostrar aí, né, o que eles chamam de países emergentes, com as cores amarelas, com a cor amarela, né, no caso, os países menos avançados ou estagnados com a cor ali verde, um verde aí tá bem destacado. Aí países com a cor bem fraquinha, né? No caso ali em situação intermediária. Depois
países exportadores de petróleo com renda alta o país. Agora tem que ver se a população está recebendo isso, né? É outro caso. A cor laranja para países que foram, né, socialistas e que participaram ali, né? Também alguns da antiga União Soviética, e aí passam por uma transição de uma economia, né? Transição de economia que antes era planejada para uma economia aberta, né? E aí coloca também alguns pingos, né, ali vermelho, pontinhos, nos chamados tigres asiáticos, que são países aí que passaram por um forte processo de industrialização e voltado principalmente para atender mercados externos. Então esse caso aí, mas é um aprimoramento da regionalização Norte-Sul, que aí o que acontece? Como ele considerou os tigres asiáticos, ele deu uma envergadinha na linha ali, ó. A gente percebe que a linha, né, antes ela não vinha ali, no caso, em Singapura, na Malásia, Taiwan, e agora ela virou, né, pegando pegando aqueles casos. Então ela não chegava ali e aí depois ela foi. Um outro caso, esse mapa aqui, né, o assunto principal nosso é regionalização, mas eu queria mostrar só esse mapa para ver como que a ideia de regiões norte-sul, né, como que ela encaixa para entender várias coisas do mundo. Olha só, você está vendo aí um mapa sobre emissões de gás carbônico e países, né, que assinaram o Protocolo de Kyoto em 2012. Esse mapa a gente tem várias informações nele. Temos aí as cores e o tamanho aí dos círculos, né? Os círculos estão marcando a emissão de gás carbônico em termos absolutos e a cor em termos relativo. Por que relativo? Porque relacionou a população do país com a quantidade absoluta. Então, mesma coisa se tivesse pego o valor do círculo e dividido pela população do país. E aí chegou nessa cor que deu uma emissão per capita de gás carbônico. E aí qual que é a situação? O que eu quero chamar a atenção? Que essa ideia de regionalização do mundo norte-sul, né, essa ideia norte-sul, fica bem evidente quando a gente pensa nesse caso também, desse caso de poluição no mundo, né? Quem mais polui, né, a gente percebe aí que são os países chamados ali países do norte, enquanto os países do sul são os menos, que tem aí menor poluição, em termos aí de pegada de carbono, emissão por habitantes, né? Então, no caso aí, quem são os países maiores responsáveis, né, pelo aquecimento global, a gente vê aí que acaba sendo, né, esses países do norte. E aí até uma questão de disputa entre esses países do norte e do sul, quando vão, né, debater aí sobre acordos a nível mundial, porque essas diferenças ficam evidentes em vários aspectos, não só essa questão do clima, questão aí da emissão de gás carbônico, mas outros assuntos. Então a gente percebe como aquela regionalização se encaixa. E aqui a gente já está quase encerrando. Eu quero mostrar uma questão de vestibular sobre a regionalização, né? E aí bem interessante para a gente ver entender o mundo, né? Então olha só, caiu a questão no Enem 2011. O espaço mundial sob a nova desordem, olha como ele chamou, né? Ordem desordem, né? Sob a nova desordem é um emaranhado de zonas, redes e aglomerados, espaços hegemônicos e contra-hegemônicos que se cruzam de forma complexa na face da Terra. Fica clara de saída a polêmica que envolve uma nova regionalização mundial. Como regionalizar um espaço tão diferente, tão heterogêneo e em parte, né, fluido, como é o espaço mundial contemporâneo? Então aqui, né, quando você se depara com esse texto, é bem complicado, né, certas palavrinhas aí você vendo, né, mas pelo texto em si e o que eu expliquei do mapa e você lembrando aqueles mapas anteriores do comércio, do sistema mundo, né, daquela tríade, né, do capitalismo, aí você vai lembrar desse caso, né?
Porque olha só, ele destaca aqui, né, como polos o oeste da Europa, a Europa Ocidental, o Japão e o caso aqui dos Estados Unidos. E aí depois ele vem colocando as outras áreas, né? Então, vamos olhar mais de perto o que está dizendo esse mapa. Vamos dar uma olhadinha nele. Olha só, então, nós vamos ver aqui aquela questão que eu acabei de começar, né? E aí eu quero dar um zoom, então, na legenda do mapa. A legenda, as informações, ele vai destacar aí várias dimensões, então, importantes no mundo, né, de hoje, pensando aí no contexto da globalização. Então, ele colocou ali a informação de distância cultural, Estado, economia mundo e sociedade mundo. E aí ele coloca aqui a questão do território, as redes, né? Então, uma forma aí também, né, do avanço da globalização em rede, porque aí certas áreas do espaço geográfico que são integradas e não todo o espaço geográfico, não todo aquele território, porque o que interessa, né, acaba sendo aquele ponto específico e aí acaba constituindo uma rede aí, né, de fluxos, né, de conexões aí do espaço global. Então vamos ver aqui, né, algumas informações nesse mapa, então. Olha só. Aqui pensando em termos de estado, que ele destaca como potência mundial, ele faz aí a marcação, né, nesse caso, então que ele chama de potências mundiais. Esse exemplo do que eu já falei, a da tríade do capitalismo. Semiperiferia, então são aí os países chamados de emergentes. Vem aqui, né, a Rússia, a África do Sul, o Brasil, ele destacou aqui, mapa, a Argentina e o Chile. Pensando aí em questão de expansão, né, da influência da rede mundial, no caso, ele coloca essas áreas, então aí vem, né, próximo aí essa influência em cidades globais, né, em certos locais. Então aí você vê, ó, aqui no caso da África do Sul, a gente vê vindo aqui, né, também não é uma parte da África subsaariana, né, mas ainda, né, uma parte bem pequena, tendo ali uma influência fraca, mas avançando. No caso aí, o Sudeste Asiático, mostrando. Aqui, né, pertencendo ali ao caso globalização, uma cidade global ali mostrando na Austrália. Né? Então tá aqui, ó, as bolinhas lá da rede, né? Então como vai ligando nessas ligações. Então a gente vê aqui, ó, esse caso, a bolinha aqui e o risco é igual esse caso aqui. Beleza, estados com forte identidade cultural, mas aí tem uma distância cultural, né, que ele fala que não está integrado, né? Pegando aqui no caso da América do Sul, onde está aqui a Venezuela, a Colômbia, e ele vem aqui onde a Bolívia, né? Então são aí os que estariam mais marginalizados do processo de globalização. Aqui mesmo, né, na África subsaariana, apesar de ter o avanço ali, né, que eu tinha mostrado das comunicações, está aqui a parte da Ásia também. Então, ele mostrando esse contexto. Né? Deixa eu apagar aqui e vir lá na questão. Deixa eu apagar. Beleza. Aí, quando a gente olha aqui a questão, o restante dela, né? Tá lá. O mapa procura representar a lógica espacial do mundo atual, o mundo contemporâneo, pós aí o fim da União Soviética 91, no contexto do avanço da globalização e do movimento, né, do neoliberalismo, aí, do capital avançando, quando a divisão entre países socialistas e capitalistas se desfez e a categoria primeiro e terceiro mundo perderam sua validade de explicar porque já não existe mais o segundo mundo.
Considerando esse objetivo interpretativo, essa distribuição espacial apontada pelo mapa e falando aqui no texto, né, que parece ser uma desordem no espaço mundial, porque aí o capitalismo vai se aproveitando de vantagens, né, ele vai pegando aí as vantagens competitivas que aquele local pode fornecer e ali ele vai instalar suas empresas, vai obter mais lucros e tudo mais, né? Considerando o objetivo, essa distribuição aponta para o quê? Aí vem aqui as alternativas. Então, interpretando nesse contexto, a estagnação dos estados com forte identidade cultural. Não, né? Falou aqui que os estados vão ficar todos parados, mesmo estados com forte identidade cultural ainda participam da globalização, que quando ele mostra aqui um estado com forte identidade cultural, é o caso aqui da China, né? E no caso aqui, ele coloca na legenda, apesar da distância aqui, ó, ele coloca a rede chinesa ali como forte participando da globalização. E mesmo o caso, né, de locais que tem o avanço do islamismo, né, que ele coloca aqui a difusão do Islã, também tem casos de países aí que participam como grande produtor, né, no caso aí fornecedor de matéria-prima. Então essa alternativa, né, a gente pode pensar aí que ela está errada, então vamos desconsiderar ela. Estagnação. O alcance da racionalidade anticapitalista, não, a gente viu aí, né, que não é o fato de ser anticapitalista, pelo contrário, ele está falando uma lógica capitalista, né, colocou ali as potências, né, mundiais, né. A dissolução de blocos políticos regionais não foi esse assunto que, apesar de falar do fim da União Soviética, né, mas não foi uma divisão regional baseada estritamente, né, no fim da União Soviética e não é aquela divisão também leste-oeste. O alargamento da força econômica dos países do islamismo, não é isso que está mostrando, né? E aí, como eu deixei já a alternativa correta, né, acaba sendo o quê? A influência das grandes potências econômicas nesse cenário de organização do espaço mundial. Então, que o autor aqui, né, falou aí em desordem, por causa que o capitalismo ele vai, né, avançando. E aí, por que ele fala em desordem, na verdade, né? Não é que em si, né, é uma bagunça em todo sentido, mas em si que é difícil, né, você fazer uma divisão regional nesse caso. Por quê? Porque mesmo essas regiões aqui tem muita diferença. Então, quando ele coloca esse aspecto, né, de uma certa desordem que ele está querendo dizer, é que como fica complicado de ter aquela ideia de divisão regional, como se as regiões fossem todas iguaizinhas internamente e fácil de classificar, que aí é um problema, né, da classificação regional. Então é nesse sentido, mas aqui o critério acaba sendo essa questão aí, né, da influência das potências econômicas, uma vez que ele destacou, né, os três polos aí, a tríade, né, do capitalismo. Tríade essa que, quando foi feito esse mapa, naquele contexto, né, do mundo pós-União Soviética, aquela reorganização pós 1991 fazia sentido. Mas que hoje, por exemplo, o caso do Japão, ele perdeu, né, importância em questão de volume da economia para a China e passa a ser, né, aí a economia mais forte lá no caso da Ásia. Não é que o país perdeu importância. Veja bem, eu falei que em questões econômicas, né, que a China aí acaba sendo mais forte atualmente. Então, como o cenário acaba mudando. Tá? E aí foi essa a minha proposta, trazer esse contexto para vocês, essas informações, mas para que vocês olhem, né, essas questões da regionalização do espaço mundial e vejam, né, que não é algo que é totalmente acabado. A gente tem que saber, né, como que é o critério que foi utilizado, como que o mundo se apresenta, mas entender também que o mundo muda, né? Muda e que isso que eu estou falando hoje, passado aí, né, vamos pensar daqui 10, 20, 30 anos,
né? Pode ser um contexto aí bem diferente dessa regionalização, dessas regionalizações mostradas, né? Acaba virando coisa do passado, mas é isso aí. Então, obrigado aí e bons estudos.